Light Novel em áudio Against the Gods. Contra os Deuses. Capítulo 12. Se você não fosse a minha tia. Xiaoxie retirou a sua consciência da pérola de veneno do céu e pegou as roupas da garota no chão. Ele purificou o veneno delas antes de mandar as roupas para a pérola de veneno do céu e então rapidamente cobriu o corpo da garota antes de soltar um pequeno suspiro aliviado. Que tipo de pessoa essa garota realmente era? Por que ela apareceu aqui? Por que ela sugou seu sangue? Como ela sabe sobre a pérola de veneno do céu? E como ela entrou na pérola de veneno do céu? Xiaoxie não podia pensar em nenhuma resposta para essas perguntas. Ele silenciosamente assistiu aquela garota por um longo tempo e então esticou sua mão para tocar em seu lábio superior. Seus dedos imediatamente sentiram um pouco de calor, um contraste com a frieza de mais cedo. Até mesmo uma fraca respiração também pôde ser sentida contra seus dedos. Esses eram todos sinais de vida. Irmãzinha, Xiaoxie chamou, mexendo no corpo dela. Não importa o tempo, a aparência de uma mulher é a sua mais forte barganha e a arma mais poderosa. Se essa garota não fosse tão linda quanto uma fada, mas ao invés disso fosse feia até o ponto que fizesse alguém vomitar por 3 dias apenas por olhar para ela, Xiaoxie absolutamente sem hesitar nem por um segundo iria chutar ela para fora da pérola de veneno do céu. Mas essa garota não era apenas misteriosa, mas também teve aquela hora em que ela mordeu seu dedo e sugou seu sangue, quase fazendo seu corpo colapsar e suar frio. Ela até apareceu estranhamente dentro da pérola de veneno do céu. Entretanto, quando Xiaoxie olhou para ela, no lugar do sentimento de perigo de antes, ele sentia uma inegável pena. Isso era porque essa garota era tão linda que era impossível alguém associar ela com a palavra perigo. Mais que o instinto natural de um homem, era mais apropriado dizer que isso era a natureza mais básica de um homem. Xiaoxie gritou por um bom tempo, mas a garota não respondia. Ele deu alguns passos para trás e olhou silenciosamente para ela. Essa garota definitivamente não era normal. Xiaoxie pensou com ele mesmo. Pelos ferimentos que estavam em seu corpo e suas roupas rasgadas, foi fácil de perceber que o veneno do corpo dela não tinha sido derramado acidentalmente, mas sim aplicado à força por alguém. Para essa jovem garota, o veneno mais comum iria ser suficiente para matá-la, mas seu inimigo usou um veneno tão forte que deixou até ele alarmado. A pessoa capaz de usar esse tipo de veneno era definitivamente uma pessoa muito assustadora. O que era mais assustador do que isso, era que mesmo com seu corpo inteiro coberto com esse veneno, ela ainda não tinha morrido. Então, o que ele deveria fazer com ela? Ele deveria deixá-la dormir quieta dentro da pérola de veneno do céu? Xiaoxie pensou por um longo tempo antes de silenciosamente deixar a pérola de veneno do céu, deixando a garota dentro. Embora essa garota tinha acabado de sugar seu sangue, aquilo parecia um comportamento inconsciente. Uma garota tão linda assim, como ela poderia ser má? Se ele parasse para pensar um pouco sobre isso, com uma idade tão jovem, como ela poderia se tornar uma ameaça? Ele também não tinha ideia de quando ela iria acordar. Depois de purificar o veneno no chão com o melhor de suas habilidades, Xiaoxie começou a sair. No fim da noite, ele podia apenas ouvir seus próprios passos. Quando ele estava a apenas 100 passos da parede de trás do clã Xiao, de repente viu uma sombra andar diretamente em sua direção. Seus passos repentinamente pararam enquanto ele olhava em frente. Quem estava se esgueirando aqui fora tão tarde? A sombra em sua frente também o descobriu e parou, perguntando vigilantemente: quem está aí? Essa voz causou Xiaoxie olhar imediatamente, dizendo involuntariamente: tia? Hã? A sombra deixou escapar um suspiro, então correu rapidamente. Chegando perto, a luz da lua revelou um meigo, mas charmoso rosto. Era precisamente Xiaolingxi. Vendo Xiaoxie claramente, ela abriu totalmente seus olhos. Xiaoxie? Por que você está aqui? Xiaoxie coçou sua cabeça. Eu não conseguia dormir, então vim olhar as estrelas. Olhar as estrelas? Hoje à noite é seu casamento. Você não está com Xia Qingwei consumando? Consumando seu casamento? Mas ao invés disso você veio aqui para fora olhar as estrelas? Xiaolingxi agarrou o braço de Xiaoxie com uma expressão de brava. Você não sabe o que é perigoso aqui? De tempos em tempos, bestas profundas vêm para essa área. E quando está de noite, algumas vezes bandido também vem para cá. O que aconteceria se você descuidadamente encontrasse com eles? Eu já te disse muitas vezes, se eu ou o avô não estivermos ao seu lado, você absolutamente não pode vir aqui.
Mesmo se for durante o dia, você atualmente não escuta o que eu falo? Enquanto ela falava, Xiaolin se beliscou com raiva o braço de Xiao She como punição. Ah, isso machuca, isso machuca! Xiao She apressadamente gritou e então se desculpou. Tia, eu sei que estou errado. Da próxima vez eu definitivamente não me atreverei. Você quer dizer que terá uma próxima vez? Xiaolin olhou para ele com seus lindos olhos. Definitivamente não irá ter uma próxima vez. Se eu quiser vir para a parte de trás da montanha, eu definitivamente irei chamar a tia para vir comigo. Xiao She jurou solenemente. Com aquilo dito, se não fosse pelas suas memórias extras da outra vida, ele definitivamente não ousaria vir para aquele lugar sozinho, e à noite. Agora está melhor. Não é permitido ter uma próxima vez. Então, tia, por que você veio aqui? Já é tarde, Xiao She perguntou confuso. A voz de Xiaolin ficou mais fraca. Seus olhos pareciam um pouco vazios. Eu não sei o porquê, mas eu não conseguia dormir. Então vim ver que as estrelas estavam realmente brilhantes hoje à noite. Então eu queria vir para trás da montanha e dar uma olhada. Xiao She olhou para cima no céu e então disse com um sorriso. No passado, a tia e eu frequentemente íamos escondido para esse lugar para curtir o vento da noite e olhar as estrelas. E frequentemente éramos pegos escalando pelo avô. Respondeu Xiaolin. Então disse baixo. Eu também me lembrei disso, então eu imaginei como seria vir aqui sozinha para olhar as estrelas. Porque no futuro, eu não devo ser capaz de olhar as estrelas com o pequeno She. Hã? Por quê? Idiota. Por causa que o pequeno She é casado. No futuro, você deve estar acompanhando a sua esposa, Qingwei, na cama à noite ao invés de ir comigo curtir o vento da noite e olhar as estrelas. Xiaolin olhou friamente para ele e então, por alguma razão, ela fez um bico. Isso não é verdade. Enquanto a tia quiser, não importa quando, eu irei com a tia para olhar as estrelas. Veja, eu não estou fazendo isso com você agora mesmo? Xiao She disse com um sorriso. Você continua dizendo isso, se esgueirando para a parte de trás da montanha durante sua noite de núpcias? Você não foi forçado para fora pela Xia Qingwei, foi? Pensando nisso, o rosto de Xiaolin se encheu de raiva e pisou forte no chão. Isso é muito excessivo. Eu estou indo encontrar ela. Você não precisa se preocupar com ela. Xiao She pegou na mão de Xiaolin. Eu não fui forçado para fora por ela. Eu vim aqui porque eu quis. Talvez eu tenha cuidadosamente premeditado que eu iria encontrar a tia aqui. Vamos para aquele lugar. Liderando Xiaolin pela mão, Xiao She caminhou com o vento da noite em direção àquele lugar. Era o topo de uma pequena colina, coberta por gramas macias. Xiao She e Xiaolin se deitaram lado a lado, ocasionalmente se banhando no vento da noite com seus corações em paz. Eu pensei que depois que o pequeno She casasse, eu iria perder uma grande parte de você. Xia Qingwei é tão linda, melhor que eu em todos os aspectos. Eu estava com medo de que, uma vez que você a tivesse, você iria estar sempre ao seu lado, me deixando ficar menos e menos com você. Olhando para o céu da noite, os olhos de Xiaolin se alargaram com as luzes que eram ainda mais brilhantes que as estrelas. A tia realmente não acredita em minhas palavras mesmo. Xiao She respondeu amargamente. Eu disse claramente essa manhã que, em meu coração, Sen Xia Qingwei não se comparam com a tia. Tia me forçou a esperar, não, prometer. Eu irei me lembrar firmemente e eu definitivamente tentarei cumprir. Depois que eu me casasse com Xia Qingwei, eu não iria me esquecer da tia apenas porque eu tenho uma esposa. Eu irei passar a mesma quantidade de tempo com a tia como antes. Eu irei escutar os chamados da tia tão rápido quanto antes. E por último, embora Xia Qingwei agora é minha esposa, em meu coração ela definitivamente não irá superar a tia. Eu garanto que eu me lembrarei de cada palavra corretamente. Xiaolin tinha uma expressão perplexa em seu rosto e o olhar em seus olhos embaçou. Eu sei que isso foi um pouco excessivo, eu estava apenas brincando, você realmente manteve isso em seu coração? É claro, Xiao She concordou sem hesitação. Porque a tia e o avô são as pessoas mais importantes em minha vida. Outras pessoas não podem nem se comparar. Eu te prometo, mesmo que eu tenha me casado agora, você não irá me perder, assim como eu espero nunca perder você. Xiaolin sorriu alegremente, suas mãos abraçando o braço de Xiao She. Ela encostou sua cabeça nos ombros dele. Como esperado, meu pequeno She é o mais bem comportado, o mais obediente. Uma nuvem preta flutuava no céu, temporariamente bloqueando a lua cheia
diminuindo imediatamente a luz dos arredores. Agora que eu penso sobre isso, já faz um longo tempo. Não, parece que fazem alguns meses desde que viemos aqui para olhar as estrelas juntos. Quando éramos pequenos, não importava se era inverno ou verão, nós frequentemente vínhamos escondidos aqui. Eu me lembro de uma noite de inverno nesse mesmo lugar, e é claro, o céu tinha muito mais estrelas. Nós assistimos por um longo tempo, então acidentalmente caímos no sono um contra o outro. E aconteceu que inesperadamente nevou naquela noite, e nós nos congelamos enquanto dormíamos. Quando meu pai nos encontrou, nós já tínhamos virado 2 pequenos bonecos de neve. Após isso, nós apenas nos recuperamos depois de ficarmos lado da fornalha por 2 dias e bebendo um monte de medicamentos. Meu pai estava realmente bravo, mas estava relutante em me bater, sem mencionar você. Então, depois que melhoramos, ele nos fez derreter um grande caminho coberto de neve como punição. Xiaoxie continuou com um sorriso. E então, nós derretemos apenas um pouco antes de começar a brincar na neve. Nós até fizemos um grande boneco de neve que realmente se parecia com o avô. Ele não sabia se ria ou se chorava. Quando ele começou a rir, ele se esqueceu completamente sobre a nossa punição. Meu pai era sempre desse jeito. Ele normalmente parecia bem agressivo, mas ele nunca nos bateu sequer uma vez e apenas iria fazer um show para nos assustar. Não importava o que, mesmo quando a gente tinha um pequeno ataque de raiva, ele iria obedientemente nos escutar. O rosto de Xiaolin estava cheio de calorosas gargalhadas. Uma vez não foi assim. O sorriso de Xiaoxie se tornou vago. Em meu 12º aniversário, quando você tinha 11 anos, o vô te levou para o quintal e te proibiu de dormir junto comigo no futuro. Eu me lembro de você implorando para o vô todos os dias, chorando e soluçando, e de raiva parou até mesmo de comer, mas o vô estava irredutível. Não importava o que, ele não poderia deixar você dormir na mesma cama que eu. Enquanto o tempo passava, você podia apenas seguir as suas ordens obedientemente. Aquilo foi por causa que eu realmente era nova, eu tinha um monte de coisas que eu não entendia. Xiaolin beliscou o ombro de Xiaoxie. Algumas coisas de garotas eu aprendi apenas depois que eu cresci, Que coisas? Xiaoxie abriu totalmente seus olhos, seu rosto cheio de suspeita. Aquilo que garotas e garotos não podem dormir juntos depois que eles crescem. Eu não posso acreditar que você não saiba. Pensando sobre o que tinha acontecido antes, Xiaolin se adicionou uma outra sentença. E também, eles não podem se beijar casualmente como quando eles eram pequenos. Ah, então é assim. Xiaoxie olhou para o rosto amável de Xiaolin, que estava vermelho sob o brilho das estrelas. Ele silenciosamente se inclinou para perto. Mas eu sempre quero beijar você. O que eu devo fazer? Então se case comigo. Xiaolin respondeu com um rosto orgulhoso e seu rosto rosa levemente se ergueu. Se você não fosse a minha tia, eu definitivamente me casaria com você, Xiaoxie disse sem pensar. Depois de dizer aquilo, Xiaoxie imediatamente olhou pálido para a frente. A expressão de Xiaolin também congelou enquanto ela olhava para ele, como se ambos tivessem levado um golpe. Fim do capítulo.